Amados, nessa noite eu quero ministrar algo muito importante ao teu coração. Estamos aí em período de Páscoa e Deus colocou uma palavra no meu coração e tenho certeza que vai ministrar muito a tua vida. Nós queremos compartilhar um pouco aqui sobre os benefícios do sangue de Jesus. Não há como você celebrar Páscoa, celebrar esse tempo tão especial, sem gastar um tempo de consideração em relação ao sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez por nós. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Esteja com o coração bem aberto, o Espírito Santo vai trazer muita revelação ao teu coração. E vai ser um banho hoje, porque nós vamos citar muitas escrituras aqui, e a Bíblia diz que nós somos lavados pela água da palavra. Então vamos mergulhar na Bíblia, nós vamos declarar aqui muitas verdades bíblicas, vamos colocar muitas citações da palavra diante de você. Coloque a tua mão em teu coração e vamos orar. Aleluia. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Bendizemos a ti, ó Pai, porque temos uma vez mais a oportunidade de receber uma revelação fresca da tua palavra. Estamos em tempo de Páscoa, Pai, e é um tempo propício para considerarmos, sim, o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez por nós lá na cruz, darmos atenção à revelação da Tua palavra, e queremos nessa noite, sim, de maneira profunda, nos apropriar de todos os recursos do que o sangue de Jesus provê para nós, e ser, na verdade, uma experiência prática e real em cada um de nós, e ao nome do Senhor, nós damos toda a glória. Oramos e agradecemos a Ti por tudo, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, para esse tempo de meditação aqui, eu quero tomar mão do ensino que está bem claro lá na celebração da primeira Páscoa em Êxodo 12. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia lá, Êxodo 12. É um texto bem longo, mas eu quero considerar apenas 3 versículos aqui. Versos 21, 22 e 23. A festa da Páscoa foi muito importante para o povo de Israel, porque através dessa cerimônia, Deus providenciou proteção àquele povo, para todo o povo de Israel, mediante o sacrifício de um cordeiro, o cordeiro de Páscoa. E é isso que nós relembramos, sim, nessa época. E, logicamente, aponta para Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, vamos ler aqui, verso 21 em diante. Diz a Escritura o seguinte: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: ide, tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de isopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis a verga da porta e os 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. E ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Vamos ler também a última parte lá de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Esse texto diz o seguinte: porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Aqui em 1 Coríntios 5,7, o que Paulo está deixando bem claro para nós é que, na verdade, toda aquela celebração de Êxodo 12 foi simplesmente um tipo, uma imagem profética lá no Velho Testamento, um tipo daquilo que aconteceu, apontando exatamente para a morte sacrificial de Jesus na cruz. Porque Ele é a verdadeira Páscoa. É muito importante que nesse tempo nós tenhamos aí uma reflexão profunda sobre isso.
Da mesma maneira que o sangue lá na verga da porta e nos dois umbrais era a garantia da proteção do Senhor para com o povo hebreu, o sangue de Jesus é sim a nossa cobertura e é a proteção sobre as nossas vidas. Levanta uma das suas mãos e diga assim: obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus, porque é o sangue do Cordeiro que protege a mim, a minha casa e a minha família. Nós podemos ver aqui que as instruções que o Senhor deu ao povo de Israel nessa celebração de Páscoa, elas foram muito precisas e apontam para algumas realidades para nós agora na nova aliança. E eu quero, nesses 3 versículos aqui, destacar alguns pontos. Veja que, primeira coisa que nós podemos observar, Deus coloca aqui de maneira tão enfática a responsabilidade do pai dentro da casa. A minha versão bíblica aqui fala que Deus falou os anciãos para que tinham que estar fazendo o sacrifício. Talvez você tenha aí uma tradução, outra versão, você vai encontrar, no lugar de anciãos, vai encontrar a palavra pais. E aqui já me chama a atenção acerca da nossa responsabilidade como cabeça. Na verdade, o cabeça, o pai, o varão da casa, ele tem uma responsabilidade tão grande de trazer a revelação da redenção para dentro da sua casa. Isso aqui é um fator muito importante. Essa palavra, Páscoa, significa exatamente passagem, porque no verso 23 diz que então passaria sobre a casa o anjo da morte naquela noite. E a casa que estivesse ali, marcada pela presença do sangue, seria guardada. Então, essa palavra Páscoa, no hebraico, é a palavra Pessa, que quer dizer exatamente passagem. Longe de coelhos, longe de chocolates, festas, com muita comilança de chocolate, está uma revelação tão tremenda da obra de Jesus na cruz. Diga comigo, Páscoa significa passagem. Agora vamos ver alguns detalhes aqui nesses versículos. O cordeiro tinha que ser de um tamanho apropriado, de acordo, claro, com o tamanho da família. E tinha que ser sacrificado o cordeiro, e esse sangue era colocado, diz o texto, numa vasilha, lá numa bacia. Mas ele não poderia ficar simplesmente ali acumulado naquela vasilha. Era a responsabilidade, então, de tomar um ramo de ísopo, e então marcar lá a verga da porta e os 2 umbrais. Isso é algo muito prático que eles tinham que fazer. Agora, o isopo era uma planta muito comum, e é muito comum até o dia de hoje lá no Oriente Médio. Né? É como uma planta daninha que dá em todo lugar, algo muito simples. Então, de maneira muito simples, o Senhor estabeleceu ali esse ritual, pegar aquele sangue que estava ali naquela bacia, embeber naquele ramo de isopo e passar lá na verga da porta e também nos umbrais. Algo muito simples. E isso tem muito a ver com a experiência prática, que aponta para uma realidade, algo que nós temos que fazer. Nós temos a revelação do sangue de Jesus, declarado nas Escrituras, aquilo que ele faz em nossa direção, mas nós não podemos simplesmente ter uma visão, uma informação histórica sobre isso. Algo prático que nós temos que fazer, e vamos estar ensinando aqui nessa noite. Veja algo comigo, o sangue naquela vasilha não trazia proteção. Diga comigo, o sangue na bacia não trazia nenhuma proteção. Só teria proteção se ele fosse aspargido lá na verga da porta e nos umbrais. Agora, de maneira prática, o que nós podemos aprender com isso? Da mesma maneira que aquele sangue era levado até a verga da porta, até os umbrais, a revelação do sangue de Jesus que nós encontramos na Bíblia tem que ser aplicado, sim, de maneira prática nas nossas vidas. É isso que eu quero ensinar nessa noite. Eu não posso simplesmente ter a informação, aquilo que eu leio sobre o que o sangue de Jesus faz em nossa direção,
mas eu tenho que ter a revelação dessa verdade, e não somente a revelação, mas eu tenho que ter a experiência prática, para que assim eu possa usufruir de todos os recursos que esse sangue, então, provê para a minha vida. Glória a Deus. Diga ao seu vizinho, o sangue de Jesus, a revelação do sangue de Jesus é muito importante para você. E é algo que nesse tempo de Páscoa você tem que entender. Quero ler com você 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Veja, nós podemos ver aqui nesses versículos que além de eles passar o sangue lá na verga da porta e nos umbrais, havia algo mais, um requisito mais. Diz que eles tinham que permanecer dentro da casa até o dia seguinte. Se alguém saísse fora, ele não usufruiria da proteção que aquele sangue traria. Não bastava simplesmente ela aspargir na porta, mas ele tinha que permanecer dentro da casa. Se ele saísse fora, não iria usufruir dessa bênção que o Senhor determinou com aquela celebração. Isso fala exatamente de obediência. Diga ao seu vizinho, uma das primeiras experiências na tua vida cristã, para você experimentar a eficácia do sangue de Jesus, é a tua vida de obediência. Veja essa verdade aqui na saudação do apóstolo Pedro aos irmãos naquele tempo. Verso 1 e 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão ao Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja que Pedro linkou essas duas experiências aqui. Chamados para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Da mesma maneira que Israel tinha que obedecer, permanecendo dentro da casa, para que a eficácia daquele sangue fosse uma realidade na vida deles e pudesse experimentar a proteção, nas nossas vidas, o sangue de Jesus, ele é aspergido sobre nós, mediante a nossa obediência. Diga ao seu vizinho, o sangue de Jesus, ele não é espargido sobre a vida de desobedientes. Aqui é um outro princípio que nós aprendemos de maneira clara aqui nessa celebração de Páscoa. Logicamente, se eles saíssem das suas casas, não experimentariam a proteção daquele sangue. Somente aproveitariam a proteção do sangue aqueles que obedecessem àquela direção do Senhor. Vamos a um detalhe mais, essa cerimônia de Páscoa. O sangue estava na bacia, naquela vasilha, mas tinha que ser aspergido nas portas da casa, com aquele ramo de isopo. Ele era molhado no sangue, o sangue aspargido. Agora, Paulo, ele diz aqui que Cristo é a nossa Páscoa, que já foi sacrificado por nós. O cordeiro imolado, há mais de 2000 anos atrás. O sacrifício já foi realizado. Nós temos a informação clara disso na Bíblia. Mas há algo prático que nós temos que fazer. Da mesma maneira que aquele sangue não poderia permanecer naquela vasilha, tinha um ato prático lá de aspargir a porta. Há algo prático que nós temos que realizar, sim, para que essa revelação ela seja muito real nas nossas vidas. Para o seu vizinho, nessa noite, você vai aprender como você pode transferir o sangue da vasilha até os umbrais da tua morada. Como aquele ramo de ísopo, que era uma planta ali, muito simples, muito comum, era um ato muito simples, pegar aquele ramo e passar lá na verga e nos umbrais.
para que nós venhamos aplicar os benefícios, as verdades reveladas do sangue de Jesus também, é de uma maneira muito simples. Como nós vamos realizar, operar isso? Abra lá em Apocalipse capítulo 12, verso 10 e 11. Talvez paira no teu coração agora uma pergunta: mas como eu posso transferir? Como eu posso fazer para transferir o sangue da vasilha para as vergas, para os umbrais das portas da minha morada espiritual? A palavra do Senhor declara, verso 10 e 11. Ouça isso, que aqui está a chave dessa grande revelação. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Agora presta atenção nessa verdade. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Diga assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você sabe quem são eles aqui? Que está declarado aqui em Apocalipse? Eu e você somos incluídos aqui. Diga assim: eu estou incluído no meio desses eles. E diz aqui que eles venceram toda força maligna, venceram todo o mal, através do quê? Através do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, o testemunho pessoal que deram acerca daquilo que o sangue de Jesus fez, aquilo que Jesus faz por eles. E é dessa maneira, amados, que nós podemos transportar a revelação do sangue de Jesus, que está dentro do aspecto histórico que aconteceu, para uma realidade cotidiana, uma realidade diária nas nossas vidas. É testemunhando, testificando aquilo que o sangue de Jesus faz por nós. Você precisa testemunhar. Diga isso: da mesma maneira que de maneira simples, com aquele ramo de planta, o sangue era espargido lá na porta, de maneira simples, eu tenho a responsabilidade de testemunhar, de testificar, de declarar aquilo que o sangue de Jesus faz por mim. E você tem feito isso? Poucas vezes, irmãos, tem orado, confessado as realidades do sangue de Jesus. A Bíblia diz que nós somos justificados, nós somos redimidos pelo sangue, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. E isso é muito importante, nós temos que declarar no nosso dia a dia. E eu vejo que é algo muito simples. É a maneira pela qual nós podemos transferir o sangue. O sangue que estava na bacia era transferido para a porta. O sangue que está contido na revelação aqui da palavra, está escrito aqui, nós precisamos trazer para a experiência prática. E vai ser de uma maneira muito simples, através da declaração. Aquilo que nós fazemos com as nossas bocas. Por isso que na casa nós batemos de maneira muito forte na questão da declaração da palavra do Senhor. A confissão da palavra. Se você não estava fazendo isso até hoje, comece a confessar aquilo que o sangue de Jesus faz em tua direção. Pelo sangue de Jesus eu estou redimido dos meus pecados. O sangue de Jesus continuamente me limpa de todo pecado. É pelo sangue de Jesus que eu tenho acesso até o trono da graça, até o trono de Deus. Isso é muito importante. Isso tem que estar contido nas tuas orações. E eu vejo que é algo muito simples. Declarar a palavra de Deus é como você tomar aquele ramo de ísopo e passar. Era algo simples, muito simples. E eu declarar a palavra de Deus acerca do sangue de Jesus em minha direção é algo muito simples. Fala ao seu vizinho, você precisa declarar as realidades do sangue de Jesus em tua direção.
No livro de Hebreus há uma outra escritura que eu quero que você veja, está muito relacionado a isso que nós estamos falando. Abra lá no 3º e verso 1. O escritor de Hebreus diz o seguinte: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote. De quê? Da nossa confissão. Diga isso, Jesus. Ele é o apóstolo e um sacerdote da minha confissão. Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado há mais de 2000 anos atrás, ressuscitou ao 3º dia, está vivo. E diz a Escritura aqui, nesse capítulo 3º, verso 1, que ele sim é o sumo sacerdote da minha confissão. A palavra confissão aqui na Bíblia, no original grego, literalmente significa o seguinte: dizer a mesma coisa que. Diga isso, confissão. Significa dizer a mesma coisa que. Então, quando eu declaro a palavra de Deus, aquilo que o sangue de Jesus faz por mim, quando eu confesso isso, eu estou concordando, estou declarando com Deus aquilo que Ele já tem falado na sua palavra. E quão importante você falar, você orar em linha com aquilo que Deus declara. Isso é confessar. É você falar de acordo com aquilo que a Bíblia já diz acerca do sangue. Isso envolve confissão. Por isso que diz que Jesus, Ele é o sumo sacerdote da minha confissão. Se não há confissão pela minha boca, não haverá eficácia do sacerdócio de Jesus em minha direção. Diga ao seu vizinho: Jesus é o teu intercessor. E nesse momento, o sumo sacerdote está intercedendo por você. Por isso você precisa confessar. Temos que dizer a mesma coisa que Deus fala acerca dos recursos do sangue na nossa direção. Agora, para eu confessar o que a palavra de Deus diz acerca disso, eu tenho que conhecer. Diz lá em Colossenses capítulo 3, a palavra de Cristo habita ricamente em você. Agora, como eu posso fazer com que a palavra habite ricamente em mim, e assim eu ter recursos para confessar, se eu não tenho tempo com ela? Se eu não medito, se eu não leio, se eu não busco revelação? Amados, a Bíblia não é simplesmente mais um livro para a gente ler de vez em quando. A Bíblia não é simplesmente um livro para você fazer uma leitura dinâmica. Não, a Bíblia você tem que meditar, você tem que ruminar, você tem que mergulhar, você tem que conhecer. Eu sempre falo o seguinte: nós, como brasileiros, muitas vezes nós temos direitos garantidos pela Constituição e você não sabe disso. E quantas vezes não pode usufruir desses direitos que você já tem? Quantos conhecem a Constituição aqui de capa a capa? Você conhece a Constituição inteira? Tenho certeza que tem muita coisa ali que é teu direito e você não sabe disso e nunca usufrui. A palavra de Deus, a Bíblia, é a Constituição do Reino de Deus. E ela fala de coisas extraordinárias que são direito nosso, mas que nós não usufruímos. Sabe por quê? Porque não conhecemos. Pergunta ao seu vizinho: você conhece inteiramente a Constituição do Reino de Deus? Agora, quando eu conheço, eu posso confessar na oração. Eu reconheço o que o sangue de Jesus faz em minha direção. E eu vou confessar isso em oração. Aí Jesus se levanta na minha direção, aleluia, como sumo sacerdote da minha confissão. Aleluia. Sem nossa confissão,
não há sumo sacerdote. Jesus pode advogar sim a nossa causa quando nós fazemos a confissão devida. Essa confissão nós podemos chamar de testemunho ou simplesmente de confissão. É a mesma coisa e é completamente necessário para essa revelação acerca do sangue de Cristo. Por isso que diz lá em Apocalipse 12, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Que testemunho? A confissão daquilo que o sangue faz por nós. É assim que vencemos a Satanás e suas maldades. Eu quero deixar essa chave com você nessa noite, em nome de Jesus. Diga ao seu vizinho: você vence a Satanás pelo sangue de Jesus e pela palavra do teu testemunho. É interessante que Jesus falou certa vez que nós seremos justificados ou seremos condenados através do quê? Através daquilo que nós falamos. Então, o que declaramos pode determinar um destino, pode fazer com que nós cheguemos com êxito ao final, ao porto, a um porto seguro, mas pode fazer com que venhamos a naufragar. Diz Tiago que a nossa língua é um pequeno membro como o timão de uma embarcação, mas é o timão, aquele pequeno membro lá da embarcação, que vai determinar se essa embarcação, essa nau vai chegar ao destino ou não. E diz Tiago, a nossa língua, um pequeno membro, que pode definir o rumo, a direção das nossas vidas. Pergunte ao seu vizinho, o que você tem confessado? O que você declara no dia a dia? É aquele que liga buscando aconselhamento, ele quer, me ajude, mas eu sou fraco. Sabe, o senhor orou na semana passada comigo, caí essa semana. Estava indo embora, caí no caminho, já pequei. Gente, e ele começa a confessar isso. Ele acaba de receber no aconselhamento a revelação de que o Senhor é poderoso, que o seu sangue é eficaz, que ele tem vitória através do sangue do Cordeiro. Mas ele vai e confessa algo completamente ao contrário do que recebeu. E sabe qual vai ser o destino dele? Viver na derrota, no fracasso. Agora, quem determinou? A sua boca. Diga ao seu vizinho, as suas palavras poderão te levar a um porto seguro, mas te levar a naufragar. Por elas chegaremos a um destino, ou nunca chegaremos ao cumprimento de um destino profético de Deus nas nossas vidas. As nossas palavras têm que coincidir, sim, com aquilo que a palavra de Deus declara na nossa direção. Glória a Deus. Essa confissão nossa é a maneira simples de eu transferir o sangue da bacia para a verga. É simples. Molha o isopo. É simples. Está a declaração da palavra? Vamos declarar isso. E aí seremos guardados, protegidos. Como o povo de Israel na Páscoa estava guardado pela presença do sangue. Nós estaremos guardados, sim, de pecar contra o Senhor. Guardados das forças do inimigo. Guardados de cair em pecado. Guardados de ser derrotado pela força do sangue do Cordeiro. Em nossas vidas, eu posso garantir a vocês, o sangue de Jesus é poderoso, é mais poderoso do que você imagina. Glória a Deus. A Bíblia coloca quantos quadros proféticos diante de nós. E eu encontro na palavra de Deus o registro de que no período de Páscoa com Jesus, houve 7 derramamentos de sangue. Digo ao seu vizinho, você sabia que houveram 7 derramamentos de sangue? E a Bíblia aponta exatamente para 7 benefícios do sangue do Cordeiro em nossa direção. O primeiro derramamento se deu
no próprio Getsemane, quando ele estava ali, a Bíblia diz que ele suava, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, e isso é comprovado pela medicina, chama-se hematose. Dependendo do nível da adrenalina da pessoa, o sangue pode se transformar, o suor pode transformar em sangue. Foi o que aconteceu com Jesus. Foi o primeiro derramamento. O segundo derramamento, quando levou 39 chibatadas sobre as suas costas, e o sangue vertia das suas costas, caindo ao chão. Eu vi a foto do chicote que foi usado. Esse chicote tinha prego nas pontas, diversos pregos, e o corpo de Jesus foi torturado e derramou seu sangue. Esse foi o segundo derramamento. O terceiro derramamento foi exatamente quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E diz a Escritura que o sangue então jorrava da sua cabeça. Isaías, você pode ver lá, Isaías 50, verso 6, fala acerca do quarto derramamento de sangue, quando arrancaram a barba de Jesus e seu rosto sangrava. O quinto derramamento de sangue, quando os pregos transpassaram as suas mãos. O sexto derramamento de sangue, no momento da crucificação, seus pés foram transpassados pelos cravos, pelos pregos. E depois de morto, Jesus estava morto na cruz. Um centurião romano passando ali tomou a sua lança e disse que furou do lado de Jesus. E naquele momento verteu água e sangue. E pela 7ª vez o sangue estava sendo derramado ali na terra. 7 derramamentos de sangue de Jesus. E aquele centurião olha, contemplando aquela cena, e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Diga isso: Jesus derramou seu sangue por 7 vezes. E é interessante que a Bíblia aponta, quando nós lemos o Novo Testamento, fala exatamente acerca de 7 benefícios do sangue do Cordeiro. Anote isso que é importante. Primeiro benefício, o que nós alcançamos em primeiro lugar com o sangue de Jesus? Redenção. Diga isso: redenção. Abra sua Bíblia em Efésios 1:7. Paulo escreve o seguinte: em quem, ou seja, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. A palavra redimir significa exatamente comprar de novo. Eu sempre digo, nós pertencemos ao Senhor duplamente. Primeiramente pelo direito de criação. Você sabia que toda a criação pertence ao Senhor? O diabo não é criador. A pessoa não serve a Deus, ele é um ímpio, não conhece a Jesus, mas ele pertence a Deus. É o direito de criação, foi criado por Deus, não pelo diabo. Agora, quando nós somos redimidos pelo sangue, nós somos comprados de novo para Jesus. Diga ao seu vizinho, olha para ele, dá um sorrisinho aí lindo, e diga assim: você pertence ao Senhor duplamente. Primeiro por criação, e depois por redenção. Glória a Deus. 1 Pedro 1, 18, 19. Eu gosto muito dessa passagem. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que eu e você fomos resgatados da vã maneira de viver que por tradição, por herança, por legado recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Foi com esse preço que nos comprou. E isso me faz lembrar imediatamente da Páscoa, lá em Êxodo 12. O sangue daquele cordeiro que foi imolado.
Agora, diz aqui então que nós somos comprados pelo Senhor, fomos redimidos por Ele. E o aspecto máximo da redenção é que o Senhor vem e quebra sobre nós as cadeias satânicas, as cadeias do inimigo. Porque no Salmo 107, 2, o salmista diz assim: digam-no os remidos do Senhor, ou seja, aqueles que foram comprados. O que eles dizem? Que foram remidos, foram comprados. Diz aqui: digam-nos os remidos do Senhor, os quais Ele remiu da mão do inimigo. Levante essa tua mãozinha e diga assim: obrigado, Senhor, porque eu fui comprado, eu fui redimido das mãos do inimigo. Aleluia. E quando eu estou confessando isso, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o sangue da bacia e colocando na verga da porta da minha morada, nos umbrais da minha porta. Não é mais simplesmente uma declaração na palavra de maneira histórica, mas é uma experiência prática na minha vida. Diga comigo, com a mão levantada agora: pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu tenho sido redimido do poder do diabo. Por isso, amados, o diabo não tem poder sobre você. Nós pregamos aqui, ensinamos muito sobre guerra espiritual, e uma das primeiras coisas que nós falamos para os guerreiros: coloque por terra, não permita na tua vida nenhum medo do diabo. Porque a partir do momento que você tem medo, ele se torna vitorioso. Jamais dê as costas ao diabo. Porque se você dá as costas a ele, ele pega pelas costas. Você tem que enfrentar cara a cara. E eles o venceram, aleluia, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aleluia. Somos redimidos, comprados das mãos do inimigo. Primeiro benefício. Segundo benefício, diga comigo. Primeiro, redenção. Segundo lugar, limpeza de todo o pecado. Vou falar uma verdade, vai assustar você agora. Só peca, só vive em pecado quem quer. É verdade. Diga ao seu vizinho: você só vive em pecado se você quiser. Diga: você só peca se você quiser. Ah, mas eu sou fraco. Que é fraco o quê, gente? Não, isso que a palavra de Deus diz. Vós sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Abra lá em 1 João 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. Se alguém pecar, aí não diz quando alguém pecar, se alguém pecar, é uma possibilidade remota. Ainda que ele venha pecar, nós temos o quê? Um advogado que intercede por nós. Nós temos a eficácia do sangue de Jesus. Que você não precisa carregar a condenação do diabo. Você tem que confessar, procura um conselheiro, procura um pastor, um ministro. Abre o teu coração e confessa. Agora, o que eu acho maravilhoso desse versículo aqui, é que no original grego, esse verso 7, todos os verbos que apresentam ali no versículo, eles estão no presente contínuo. E o que isso significa para nós? Nós podemos ler da seguinte forma: se seguirmos andando na luz, seguimos tendo comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus continuará, o sangue de Jesus seguirá, nos purificando de todo o pecado. É algo constante. É algo que me limpa sempre. Eu lembro de Zacarias, o sumo sacerdote, Josué, diz que ele estava com traje, com roupa suja. Estava o diabo ali para se opor, para o acusar. Mas ele teve uma visão de Jesus, o sacrifício de Jesus. A visão que ele teve foi a visão do renovo. Jesus
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício de Jesus. Foi tirada a roupa suja, colocada uma mitra limpa. E o diabo não podia mais se opor a ele. Amados, o sangue de Jesus é poderoso. Você não precisa viver carregando condenação do diabo, condenação de pessoas, ou auto se condenando. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar. Não somente perdoa, mas nos purifica de toda injustiça. Você lembra a oração de Davi, lá no Salmo 51, 7? Após cometer um assassinato, um adultério, qual foi a sua oração? De maneira tão linda, lá no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Eu creio que naquele momento, Davi está fazendo essa oração, e o que estava na mente dele era o cordeiro imolado lá de Êxodo 12, o valor da Páscoa, a eficácia do sangue do Senhor. E ele profeticamente já declarando: purifica-me, Senhor, purifica-me com o hisopo e eu ficarei limpo. Na mente dele estava lá o ritual de passar o sangue na verga. Aleluia, isso tem que estar vivo sobre você. Não importa o tamanho do pecado. Só existe um pecado que Deus não perdoa. Qual que é? Eu sei que muitos de vocês já pensou, blasfema contra o Espírito Santo. Não. O único pecado que Deus não perdoa é aquele pecado que não é confessado. Se você confessa, você arranca a arma de acusação das mãos do diabo, experimenta o perdão do Senhor e purificação. E o diabo não pode acusar e não pode condenar. É o que o sangue de Jesus, ele faz por você. Glória a Deus. Terceiro favor que nós encontramos no sangue de Jesus. Então, primeiro, redenção. Segundo, limpeza total. Limpeza de todo o pecado. Terceiro, justificação. Diga isso, justificação. No grego, justificação significa fazer justo. Abra lá em Romanos 5,9. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Paulo, quando escreve isso, ele está exemplificando da seguinte maneira: é como aquela pessoa que foi condenada por um crime. E ele é colocado, então, diante de um juiz ou alguns juízes, de repente sai um veredito. E ele é inocentado. Então ele foi justificado. Ele sai daquele lugar como que nunca tivesse cometido aquele tipo de delito. Nós estamos assim, sem a revelação do sangue de Jesus. Todos que estão aqui são ex-condenados. Diga ao seu vizinho, você é um ex-condenado. Mas pelo sangue de Jesus, você foi justificado. Eu quero explicar um pouquinho melhor por que Paulo fala lá na sua carta à igreja de Corinto, quando diz assim: somos justificados pela justificação que há em Cristo Jesus, não pela nossa justiça própria. Porque Isaías declara que as minhas e as suas injustiças são como trapo de imundícia. Não tem valor diante de Deus. Você sabe o que é um trapo de imundícia? Pergunta ao seu vizinho. Você sabe o que é um trapo de imundícia? É algo nojento. É o pano fedorento de sangue de menstruação que as mulheres usavam lá no Velho Testamento. E Paulo diz que Isaías fala que as minhas justiças são comparadas com aquele trapo velho e sujo. E Jesus pegou esse trapo e cravou lá na cruz, para que eu fosse justificado pela sua justiça. E por que quando eu sou justificado por essa justiça, eu passo a ser um ex-condenado e eu posso sair como se nunca tivesse pecado? Vou explicar por quê.
Jesus tinha algum pecado? Nenhum. E ele foi para a cruz como pecador, não tendo pecado nenhum. E é com essa justiça que levou lá na cruz, aquele que nunca pecou, uma justiça inculpável, essa justiça é atribuída a mim agora. Quando Jesus derramou seu sangue, aquela justiça é atribuída, é imputada na minha direção. E diante de Deus agora, eu sou justificado, não com a minha justiça. Porque por mais bonzinho que eu pareça ser, nunca serei justificado pelas minhas obras, mas sim por essa justiça que veio na fé no Filho de Deus. Aleluia, é assim que nós estamos. Diga ao seu vizinho, você já foi justificado. Diz a palavra do Senhor, Isaías 61:10, regozijai-vos, ou melhor, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma guirnalda, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Diga ao seu vizinho, você já foi coberto com o manto de justiça do Senhor. E quando o Senhor olha para nós, nos vê justificados. Glória a Deus. Por isso o diabo não pode fazer nada contra nós. Por estamos com manto de justiça. E todos nós fomos ex. Aqui tem ex-adúltero, tem ex-ladrão, tem ex-macumbeiro, tem ex-maconheiro. Glória a Deus, tudo ex. É verdade? Diga ao seu vizinho, olha para ele, graças a Deus é ex. Eu já falei aqui, eu seria o pior. Dentro da minha casa, eu considero o pior de todos. O terror dentro da casa. Né? Com 17 anos já em tráfico de droga, mexendo com tanta coisa, com bandidagem, correndo de polícia para cá, para lá. O pessoal no bairro tinha até medo da gente. Mas, glória a Deus, um ex. Hoje eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E tudo aquilo que eu fazia antes, diante de Deus, não tem valor nenhum mais. Ele não imputa mais isso, porque eu recebi uma outra justiça, a justiça do Filho de Deus. Diga ao seu vizinho, você já foi justificado. Aleluia. E essa verdade que está em Romanos 5:9, quando diz que fomos justificados, significa que nós estamos diante do Senhor como se nunca tivéssemos pecado. Levante a tua mão bem alto e diga, mediante o sangue de Jesus, eu sou justificado. Obrigado, Senhor, porque eu posso levantar minha mão hoje e dizer, eu sou um ex-condenado. E sobre mim não paira nenhuma condenação mais. Aleluia. Quarto valor do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, santificação. Então estamos vendo redenção, limpeza do pecado, justificação. Quarto lugar, santificação. Abra lá em Hebreus capítulo 13, verso 12. Amados, nós não podemos falar sobre Páscoa sem essas verdades. Ensine teus filhos uma outra musiquinha aí. Você cantou quantas vezes quando coelhinho de Páscoa, o que traz para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, você começa a cantar diferente. Cordeiro da Páscoa, o que você traz para mim? Aleluia. Limpeza de pecado, justificação, redenção, santificação. Vamos ter a mentalidade de reino com os nossos filhos. Hebreus 13:12 diz, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Somos santificados pelo sangue. Não é pelas nossas obras, por aquilo que nós podemos deixar de fazer, por aquilo que nós fazemos, não. É pelo sangue de Jesus. Veja ainda Hebreus 12:10. Pois aquele por pouco tempo nos corrigia, como se bem lhes parecia. Mas este, Jesus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
Agora, como nós podemos participar da santidade de Deus? Pelo sangue de Cristo Jesus. Esse sangue nos leva à santidade. E sem a presença do sangue, aleluia, nada é santificado. A Bíblia diz que todas as coisas lá no Velho Testamento eram santificadas através do sangue. Levante uma vez mais a tua mão e diga assim: mediante o sangue de Jesus, eu sou santificado, eu sou separado de todo pecado, apartado para Deus, feito santo pela santidade de Deus, que vem através da revelação do sangue. Quinto benefício que nós recebemos do sangue de Jesus: recebemos vida. Diga isso: é pelo sangue de Jesus que eu recebo vida. Por que eu posso declarar isso? Em cima de uma verdade que está lá no Velho Testamento, Levítico 17, 11, que diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Diga isso: a vida está no sangue. Pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. A vida de Deus, a vida do Criador, diz aqui que estava no sangue. E no sangue de Jesus está a vida. E que tipo de vida? A vida eterna. Glória a Deus. Então a vida eterna sempre existiu em Deus. Já existia antes do sacrifício de Jesus. Mas com o sacrifício de Jesus, nós podemos agora experimentar essa vida eterna em nós. No contexto de Deus, a vida eterna, ela nunca teve início, não tem princípio. Não pode dizer: a vida eterna começou em Deus a partir, não. Deus é eterno, Ele não tem princípio nem fim. Mas a nossa eternidade é diferente. A nossa eternidade começa a partir do valor do sangue de Jesus em nossa direção. No momento que somos salvos e somos alcançados pelo sangue. A própria vida eterna que estava em Deus passa a habitar em nós. Zoe, a vida de Deus, né, Jéssica? A própria vida de Deus dentro de nós. A vida segundo Deus. Você já imaginou isso? Você tem dentro de você a própria vida eterna que estava em Deus, no Deus eterno. E você alcança isso pelo sangue. Diga isso: o sangue está na vida, ou a vida está no sangue. E é isso que Jesus deixou claro lá em João 6, verso 53 em diante, diz assim: disse Jesus, em verdade vos digo. Quando Jesus dizia em verdade vos digo, é porque ele ia transmitir algo importante. Mas quando dizia, algumas vezes aparece em verdade vos digo 2 vezes, significava que era sumamente importante, de suma importância. E isso que ele fala aqui é de suma importância. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ter a mesma vida que Jesus recebeu de Deus Pai. A vida Zoe, a vida segundo Deus. Glória ao Senhor. Isso nós lembramos no momento da Santa Ceia. Por isso eu falei, olha, nós vamos ter uma ceia. Tivemos a ceia lá no Urca, no dia do aniversário. Primeiro domingo do mês, domingo passado tivemos a ceia, mas vamos fazer de volta. Porque tem tudo a ver com aquilo que vamos ministrar. Vamos fazer uma ceia. Porque quando nós participamos da ceia, profeticamente, simbolicamente, estamos comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus. Isso fala de vida. Claro, eu não estou aqui querendo trazer uma mensagem apoiando a transubstanciação, porque tem alguns segmentos, até históricos, a Igreja Católica, ela prega a transubstanciação. Diz que aquele pão se tornou em carne e
o suco de uva se tornou em sangue, e que eles estão ingerindo o sangue e a carne. Não, nós não cremos assim. São elementos simbólicos, proféticos. Mas eu estou confessando ali de maneira profética, é um tipo de maneira simbólica, que eu estou absorvendo sim, a vida e o sangue através dos elementos da ceia. Não que eles se transformaram naqueles elementos. Diga isso, os elementos da ceia. Eles não são transformados no momento em carne e sangue, mas eles são um tipo profético, simbólico, do sangue e do corpo de Jesus. Por isso que Paulo fala lá, 1 Coríntios 11, é um texto bem conhecido nosso, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é por vós dado, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice do novo pacto do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes em que comerdes esse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que venha. Então a ceia é algo tão profético, mostra a nós como podemos receber essa vida divina. Quando eu participo da ceia, eu estou fazendo uma confissão pública, que eu creio, sim, que estou recebendo o impacto do sangue de Jesus em mim, o impacto da carne, do cordeiro, aquele que é o meu cordeiro pascual em minha vida. Glória a Deus. E com isso eu estou recebendo vida. E essa vida ela vai se renovando em nós a cada dia. Por isso que a vida de Deus, amados, ela faz algo muito importante em nossas vidas. Ainda que o meu homem exterior, o meu corpo, como diz Paulo, ele venha se corromper, contudo, o meu homem interior, ele vai sendo fortificado e vou sendo renovado a cada dia. Diga ao seu vizinho, você sai daquilo que é velho para o novo. É diferente da nossa vida etária, nós saímos do novo para o velho, para envelhecer. Não, no reino de Deus é diferente. Aleluia, nós saímos do velho para o novo. Se estamos revestidos de Cristo, estamos revestidos sim do novo homem. Glória a Deus. Ainda que o nosso homem velho se corrompa, contudo, o nosso homem interior vai se renovando a cada dia pela vida de Cristo. Aleluia. E a vida de Cristo é tão poderosa em nós, aleluia, que sobrepõe ainda o meu corpo físico. Por isso as enfermidades podem ser curadas de maneira tão tremenda, tão extraordinária. Diga ao seu vizinho, você está cheio da vida de Deus, por causa do sangue que foi derramado. E quando nós participamos da ceia, nós estamos confessando isso de maneira pública. Sexto benefício do sangue de Jesus que nós encontramos na palavra: intercessão. Diga isso, intercessão. E por que eu digo isso? Mediante a declaração que está lá em Hebreus, capítulo 12. Veja lá, versos 22 até o 24 comigo. Mas tendo chegado, não diz que nós chegaremos um dia. É um fato consumado, já cheguei. Diga isso, eu não chegarei um dia. Eu já cheguei. E chegamos onde? Aleluia, tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos escrito nos céus. E a Deus, aleluia, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador do novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Uau, apóstolo, o que significa essa coisa arada aí? Jerusalém celestial, primogênitos escrito nos céus. Gente, esse texto aqui, ele é maravilhoso, porque ele coloca diante de nós de uma maneira tão clara. Pelo menos aqui eu encontro 8 coisas que nós recebemos em Jesus. São promessas da nova aliança.
Vamos enumerar aqui 8 coisas. Levante a sua mão e diga assim: eu cheguei ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aqui não está falando da Jerusalém terrena, mas sim a celestial. Terceiro, a miríades de anjos. Quarto, a universal assembleia. Algumas versões assim que chegamos à festiva assembleia, uma assembleia onde é alegria, onde é a festa constante, aleluia. E a Bíblia diz que é a festa constante nos céus quando um pecador se arrepende, quando ele conhece a eficácia do sangue de Jesus. Aí fala aqui, em quarto lugar, a igreja dos primogênitos escrito nos céus. Sabe quem são os primogênitos escritos nos céus? Os que nasceram de novo. Diga ao seu vizinho: pelo sangue de Jesus, você experimenta novo nascimento. E sobre você paira agora a mesma bênção dos primogênitos. O primogênito tinha prerrogativas. Estuda lá no Velho Testamento. E em Cristo Jesus agora somos considerados o quê? Primogênitos. Aí ele fala 5, a Deus, o juiz de todos. 6, aos espíritos justos aperfeiçoados. Sabe o que significa isso aqui? Quando ele diz ao espírito justos aperfeiçoados, se refere aos santos do Velho Testamento, que eles receberam pela fé aquilo que nós recebemos agora quando nascemos de novo. Aleluia, diga isso: como nascido de novo, eu recebo tudo aquilo que os santos receberam pela fé lá no passado. Isso é tremendo, é extraordinário. Olha o sacrifício de Jesus. Amados, isso é Páscoa. Diz ao seu vizinho: Páscoa não é empanturrar-se de chocolate. Páscoa é conhecer as verdades da palavra de Deus, aquilo que está a nosso favor. Aí ele fala aqui, em 7º lugar, a Jesus, mediador de um novo pacto. Diga isso: Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. E em 8º lugar, aqui último, ele diz: ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Você sabia que o sangue de Jesus intercede por nós? Por isso que o 7º benefício do sangue de Jesus é a intercessão. Jesus intercede por nós lá no reino celestial. E diz aqui que o sangue de Jesus, ele fala melhor que o sangue de Abel. O sangue do cordeiro que foi derramado, ele contesta diretamente com o sangue de Abel, pelo menos em 3 verdades fundamentais. O sangue de Abel foi derramado contra a sua vontade. Por que o sangue de Abel foi derramado? Será que ele queria que esse sangue fosse derramado? Não. Foi resultado de um assassinato. Assassinado por seu próprio irmão Caim. Porém, o sangue de Jesus, aleluia, é o sangue do Cordeiro que se deu voluntariamente, espontaneamente. Aqui está a diferença. O sangue de Abel caiu sobre a terra e não trouxe nenhum efeito, nenhum impacto. Porém, o sangue de Cristo caiu numa dimensão espiritual e traz um resultado tão tremendo, tão extraordinário. Todos esses benefícios que nós estamos vendo. Também a Bíblia diz de maneira tão clara que o sangue de Abel, quando foi derramado, diz a Escritura que ele clamava por justiça. Mas o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro derramado, os 7 derramamentos de sangue, eles clamam por misericórdia. E é o favor, é a graça de Deus na direção do pecador. Por isso nós estamos aqui, resgatados. 2023, celebrando esse tempo de Páscoa, por causa do sangue do Cordeiro. O sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. Glória a Deus. Levante a tua mão e declare comigo: o sangue de Jesus intercede por mim nos céus. E ainda quando eu não posso orar, nos momentos que eu estou fragilizado, sem forças,
O sangue de Jesus intercede por mim nos céus. Obrigado por essa verdade, Senhor. E em sétimo lugar, o sangue de Jesus foi derramado 7 vezes sobre a terra. E a Bíblia nos mostra 7 benefícios. E o 7º benefício do sangue de Jesus é que esse sangue nos dá entrada ao lugar santíssimo para ministrar diretamente a Deus. Abra lá em Hebreus capítulo 10, verso 19 até o 22, assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, ou seja, a sua carne que foi rasgada no momento da crucificação, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Aleluia, diz, temos ousadia para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Isso me faz lembrar, de maneira imediata, a grande verdade está em Levítico 16, já estudou lá o livro de Levítico? É muito importante, tem muitos capítulos que falam sobre o sacrifício. E o capítulo 16 é muito importante, porque mostra ali que uma vez por ano o sumo sacerdote, ele entrava lá no lugar santíssimo, primeiro para fazer expiação por ele, a sua casa, e depois pelo povo. E a Bíblia diz que ele entrava com 2 coisas, entrava com incensário e com sacrifício. E quando o incenso era queimado, aquilo é uma figura de adoração, diz que se formava uma nuvem de glória em cima ali do propiciatório. Como é que é? Propiciatório. Já estou aqui, a língua estranha, viu, gente? A nuvem de glória estava sobre o propiciatório. E diz a Bíblia que aquela nuvem era aromática. Quando o incenso estava queimado sobre o propiciatório, a glória de Deus está aqui. É o momento do sacrifício. Ele ia lá no sangue, molhava sua mão no sangue e começava a aspergir sobre o propiciatório. E a Bíblia diz que ele aspergia 1, aspergia 2, aspergia 3, 4, 5, 6 e 7. Porque 7 derramamentos houveram através de Jesus sobre a terra. E 7 são os benefícios do sangue. Então ele tinha que aspergir ali 7 vezes. E depois ele ia lá para o lado oriental do propiciatório e fazia o mesmo ritual novamente. Aí quando chegava o momento de oferecer o sacrifício, não por a sua casa, não por ele, mas pelo povo, ele repetia todo o ritual de volta. Queimava o incenso, a nuvem de glória aromática vinha sobre o propiciatório. Agora é o momento. Ia lá 7 vezes, aleluia, ungindo aquele lugar. E aí então ia lá e ungia com o sangue o lado oriental do propiciatório. Isso nos faz lembrar do sacrifício de Jesus. E é interessante que esse texto de Hebreus, ele está falando aqui, que nós agora temos confiança para entrar através do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo. Eu tenho certeza que quando o escritor de Hebreus escreveu isso aqui, dizendo que eu tenho ousadia para entrar com confiança no lugar santíssimo, que estava na mente dele era aquele ritual lá de Levítico 16, do sumo sacerdote,
com o incensário, a nuvem de glória vindo sobre o propiciatório, a glória Shekinah de Deus, e ele fazendo todo aquele ritual com o sangue, ali, aspergindo 7 vezes. Diga isso, o sacerdote aspergiu o sangue 7 vezes, porque 7 vezes foi derramado o sangue de Jesus sobre a terra, e 7 são os benefícios do sangue em minha vida. Glória a Deus. Olhe bem para o seu vizinho, faz um olharzinho de ovelha para ele, dá um berrinho de ovelha para ele, prova a tua identidade aí de ovelha para ele, e diga assim: você pode se aproximar do trono de Deus, que é o lugar mais santo do universo, e você pode se aproximar com confiança, porque através do sangue de Jesus você tem essa entrada. Levante a tua mão e diga assim: obrigado, Senhor, porque pelo sangue foi derramado por Jesus Cristo, eu tenho entrada na presença do Deus Altíssimo, o lugar mais santo, mais santificado do universo. Aleluia. Então, nesse tempo de Páscoa, você tem que ter de maneira bem clara essa revelação. De maneira simples, quis ensinar a vocês como pegar o sangue da vasilha e transportar para a verga da porta, para que tenhamos proteção, para que tenhamos essa provisão sobre nós. Da mesma forma que o povo hebreu poderia experimentar, então, tudo aquilo que o sangue provê, nós podemos experimentar também, através de algo simples: confissão, testemunho, testificação, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome do Cordeiro. Se você precisa ser alvo de alguma das coisas que mencionamos aqui, às vezes o inimigo vem procurando te convencer de que as forças do mal, elas são poderosas mais daquilo que habita em você, é mais forte do que Jesus. E quem sabe, muitas vezes, ele acaba te convencendo. E você aceita as mentiras do diabo. Você precisa, em nome de Jesus, se libertar disso. Olha para o sangue do Cordeiro, aquele que te faz mais do que vitorioso. Quem sabe, vem algum peso de condenação sobre você. Há muitas pessoas que se enchem de autocondenação. Atos injustos antigos foram perdoados, mas não sente. Essa pessoa não se sente perdoada. E o diabo tira vantagem. Porque essa pessoa mesma vive se autocondenando. E Romanos 8 é bem claro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você tem que desfazer, sim, essa nuvem de condenação. O poder da justificação no teu coração. Quem sabe você não consegue se aproximar de Deus, você sente barreiras, por mais que você tenta na sua casa: eu queria entrar numa experiência de adoração, não consigo experimentar a presença de Deus, não flui em minha direção, sempre parece que há barreiras, empecilhos. Hoje é noite, realmente, para essa barreira caírem por terra, porque o sangue de Jesus, ele dá a você ousadia, te dá confiança de chegar até o lugar santíssimo. Quem sabe você pensa: não tenho nem forças para orar, essa semana estou passando por uma batalha tão terrível. O sangue de Jesus intercede por nós. Você tem um sumo sacerdote que intercede por você. Nós vamos cantar uma canção, e se você não tem se apropriado alguma dessas verdades, vai levantar a tua mão, nós vamos orar em tua direção, em nome de Jesus.